Abra sua Bíblia no Salmo 34, verso 7. Para a glória de Deus, o meu objetivo hoje é que você olhe para esse salmo e nunca mais enxergue ele da mesma maneira como você enxergava ele antes. Salmo 34, versículo 7. Eu quero poder mostrar para você que o mesmo Deus que está com você na bênção, no momento da fartura, é o mesmo Deus que está com você na adversidade. O título da mensagem é Com Vocês até o Fim dos Tempos. Diz assim o texto: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Eu estou lendo aqui na versão da King James atualizada, talvez a sua versão esteja um pouco diferente. A palavra anjo aqui utilizada, ela tem pelo menos três aplicabilidades no contexto bíblico. Ela vem do hebraico malak ou malak e do grego ângelos. E ambos têm o mesmo significado. Significado número 1. A palavra anjo, dependendo do contexto, pode ter o significado de mensageiro. Aquele que traz a mensagem. Exemplo, Gabriel, quando foi entregar a mensagem a Maria, ele estava ali exercendo uma função de mensageiro. Então a palavra anjo ali tinha esse sentido. O segundo sentido da palavra anjo é o substantivo. Anjo pode ser qualquer anjo. Pode ser o anjo Gabriel, pode ser o anjo Miguel, ou qualquer outro anjo do exército do Senhor. E o terceiro sentido, o sentido que eu acredito que foi aplicado aqui nesse versículo, é o anjo teofânico. E o que é esse anjo teofânico? É uma figura bíblica que representa uma pessoa específica, geralmente vista no Antigo Testamento. E toda vez que ele aparece no Antigo Testamento, é usado essa expressão, o anjo do Senhor. Algumas traduções vão colocar nesse versículo, Salmo 34, verso 7, que a aplicabilidade da palavra anjo aí não é o nome próprio, o anjo do Senhor, mas sim um anjo comum. Versões como a NVI, a Almeida atualizada. Só que outras versões, eu encontrei pelo menos 3, e é essas que eu acredito que estão corretas com a abordagem do texto, elas vão usar a palavra anjo com letra maiúscula. Talvez a sua Bíblia esteja com letra maiúscula. Aqui a King James vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. A NTLH vai dizer, também com letra maiúscula, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem. E a Almeida Antiga, de 1848, vai dizer, o anjo de Jeová, também com letra maiúscula. O que todas elas concordam, tanto aquelas que escreveram com letra maiúscula, tanto aquelas que escreveram com letra minúscula, que a expressão usada aqui é a expressão o anjo do Senhor. E eu quero te mostrar na Bíblia que o anjo do Senhor é uma pessoa, não é qualquer anjo, é uma pessoa específica, com uma dignidade e uma autoridade específica. E a Bíblia vai dizer que essa pessoa, o anjo do Senhor, acampa ao seu redor, ele te protege, te liberta e te livra. Amém? Não é qualquer anjo que acampa ao seu redor. A teologia vai chamar essa expressão, o anjo do Senhor, de teofania. E o que é a teofania? A teofania é a manifestação física de Deus na terra entre os homens, através de fogo, óleo, pomba, ou personificado como uma pessoa. E quando Deus se personifica no Antigo Testamento através dessa pessoa, a expressão usada para ela é o anjo do Senhor. Toda vez que você lê no Antigo Testamento e a expressão o anjo do Senhor aparecer e ela estiver em letra maiúscula, é esse ser todo-poderoso que se personificou e apareceu. E eu quero te dar alguns exemplos.
Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 2, diz assim: ali o anjo do Senhor se revelou a ele, a Moisés, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Qual que é o entendimento comum para nós cristãos? Quem foi que falou com Moisés na sarça? Esquece o texto que eu acabei de ler. Qual que é o entendimento comum das igrejas? Quem foi que falou com Moisés na sarça? Deus. Mas a Bíblia vai dizer que foi o anjo do Senhor. Quem é que fala com Moisés no monte, que entrega as leis para ele? Que fala que vai acompanhar ele na caminhada? O nosso entendimento é que era Deus. Mas a Bíblia vai dizer que foi o anjo do Senhor. Você percebe? Quando Gideão está sendo separado para essa chamada, para a chamada para libertar o povo de Israel, Juízes capítulo 6, verso 22, diz assim: assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor. Agora ele está falando com Deus. Meu Deus, eis que eu vi o anjo do Senhor face a face. Então, diz o texto, o Senhor assegurou a ele: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Um anjo aparece para Gideão, diz para ele que ele vai libertar o povo de Israel, e quando ele se dá conta de que esse anjo não era qualquer anjo, mas era o anjo do Senhor, ele pensa: eu vou morrer. Então o texto diz que o Senhor, Deus, disse para ele: você não vai morrer. Quem foi que disse para ele que ele não vai morrer? Deus. A conclusão que a gente chega é que essa pessoa, o anjo do Senhor, é o próprio Deus personificado na terra. A teologia vai dizer que isso é uma teofania, que era quando o Senhor Jesus, que é eterno e já existia na eternidade antes de nascer da Virgem Maria, quando ele vinha à terra, ele assumia essa forma de o anjo do Senhor. O que nos leva de volta ao texto de Salmo 34, verso 7. Quando a Bíblia diz para você: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, o liberta e o livra, ela não está dizendo para você que é qualquer anjo que vai acampar ao seu redor. Ela está dizendo: o próprio Senhor Jesus está contigo. O próprio Senhor Jesus acampa ao seu redor. É Ele que te guarda, que te protege e que te livra. Não é Miguel, não é Gabriel, é o próprio Senhor Jesus. E isso é extraordinário. Quando nós vemos Jesus falando: eis que estou convosco até a consumação do século. Qual que foi a promessa dele? Que ele estaria conosco até o fim. Então não é porque você está passando por momentos de dificuldade, está se sentindo sozinho, isolado e abandonado, não significa que o Senhor te abandonou. Não significa que Deus não está na caminhada com você nesse momento de grande dificuldade. Amém? E a nossa vida é repleta de altos e baixos. Eu estava lembrando aqui agora, do primeiro carro que eu ganhei. Foi um Gol. Comprei o Gol, estava pagando ele, tudo bonitinho, certinho, 2 anos. Comprei com Alex, lá na Saga, na época. Depois do Gol, eu troquei pelo Kwid, e naquela época era uma época de fartura, porque o aplicativo tinha acabado de chegar na cidade, dava muito dinheiro naquela época, então eu estava no monte, né? Só que aí mudaram, eu fiz escolhas erradas com relação ao meu trabalho, então vieram os problemas financeiros. Lutei muito para poder manter o carro, né, o Kwid, e infelizmente não consegui. Eu me lembro que uns 4 ou 5 meses antes de eu me desfazer do carro, eu tinha tido uma visão. Eu estava orando em casa e eu vi o meu carro andando, e eu vi que 2 mísseis acertavam ele. Pau, pau, e o carro se espatifava. Então ele pegava fogo, e esse fogo subia como uma fumaça para os céus. E eu lembrei do holocausto, que é totalmente queimado. A fumaça sobe diante de Deus como
uma fumaça de aroma agradável. E o Senhor ministrou no meu coração: você vai perder seu carro. E isso para mim vai ser um sacrifício com um aroma agradável. Eu falei: amém, Deus. Não é legal ouvir isso, mas tudo bem. Vamos seguir a vida. Eu sei que depois de muito tempo, o que Deus havia me dito meses antes realmente aconteceu. A situação se tornou tão insustentável que eu falei: eu vou ter que me desfazer do carro para ver se eu consigo lucrar alguma coisa lá na frente. Eu entreguei o carro para minha irmã, para ela poder quitar o carro. E no momento que eu entreguei o carro para ela foi lá em casa, um pessoal foi lá buscar. Quando eu cheguei em casa do trabalho, eu percebi que o carro não estava mais lá no quintal. Por mais que eu soubesse, por mais que Deus tivesse me avisado que Ele faria isso, que isso ia acontecer, eu senti um sentimento tão grande, mas tão grande, de derrota, de vazio, porque nós não gostamos de perder. E naquele momento, eu entrando em casa, eu lembrei do texto de Jó. Quando Jó perdeu tudo, ele olha para o céu e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. E quando eu disse essas palavras, os meus olhos encheram de lágrimas, a presença de Deus me envolveu, me abraçou. E eu senti a presença de Deus, era como se Deus estivesse me dizendo: eu estou com você, independente do que você está vivendo. Escute, Deus está com você, independente do que você está vivendo hoje. Salmo 23, verso 4. O Senhor é o meu pastor, né, e nada me faltará. E o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protege. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não é o arcanjo Miguel que está contigo, não é o anjo Gabriel que está contigo, é o próprio Senhor Jesus. Mas Jefferson, eu não vejo Jesus. Como é que Jesus está comigo? Mateus 28, 19, o Senhor diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A NTLH vai dizer: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do tempo. Jesus não está contigo no dia que você aceitou Ele como Senhor e Salvador. Ele não está contigo somente no dia que você foi batizado nas águas, ou quando você foi batizado com o Espírito Santo. Ele está com você todos os dias até o fim. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fechado contigo e não abro mão de você. A gente está junto, chovendo ou não chovendo, na bênção ou na dificuldade, nós estamos juntos. Eu comecei e eu vou terminar. A Bíblia diz: Ele é aquele, Deus opera tudo em todos, tanto o querer quanto o realizar. No momento que você aceitou Jesus, Ele gerou esse querer no seu coração e Ele vai te levar até o final dessa corrida, amém? Eu sei que você sente esse sentimento de solidão. O objetivo, na verdade, a adversidade, o problema é uma oportunidade para Satanás. E qual que é o objetivo dele no meio da adversidade? Ele não quer só que você desvie. Ele não quer só que você morra ou coisa parecida. O objetivo de Satanás é que você se distancie de Deus e depois disso ele possa ceifar a sua vida. O diabo não sente prazer em ceifar a vida de crentes que estão firmes e consolidados no Senhor. O prazer do diabo é desviar o homem e levar ele para o inferno. O que é que a mulher de Jó disse em um momento de descuido? Jó, amaldiçoa o teu Deus e... Ela não disse: Jó, morre. Não, Jó, amaldiçoa o teu Deus. Se Jó fizesse isso, ele se distanciaria de Deus. Depois disso, morre.
Mas para Deus, o momento de adversidade é a oportunidade de você estreitar laços com Ele e poder conhecer Ele melhor. Porque você vai buscá-lo com intensidade, você vai buscá-lo com fervor, e Ele vai se revelar a você, amém? Moisés, quando estava no monte, ele subiu para poder receber a lei de Deus. E ao receber a lei, quando ele desce, o povo ele demorou 40 dias lá em cima, o povo achou que Moisés não vinha mais, então o povo levantou os bezerros de ouro. Então Moisés ficou irado, quebrou a tábua, subiu de novo, o povo se arrependeu, queimou os ouros lá e tal, e ele subiu. Quando ele sobe de novo, Deus fala assim para ele: Moisés, pega o povo que você tirou do Egito e vai-te embora. Eu vou mandar um anjo que vai junto com vocês. Deus estava tão irado com o povo que ele já nem mais se identificava com a nação de Israel. O povo que você, não foi eu não, Moisés, que tirou, foi você que tirou esse povo aí do Egito. Pega ele e vai. E eu vou mandar um anjo com vocês. Aí Moisés faz o quê? Diz: não, Senhor. Não manda um anjo conosco. Porém, vai tu, Senhor, conosco. E Deus disse: se eu for com vocês, eu vou matar vocês no meio do caminho, porque você é um povo rebelde e obstinado. Moisés diz: não, independente disso, Senhor, vai tu conosco. Não me faça subir até aquele lugar, se a tua presença não estiver comigo. E Deus responde a Moisés: eu irei com vocês por conta da oração que você fez. E Deus tirou o povo do Egito com a promessa de levá-los a Canaã, entrar na terra que emana leite e mel. E o próprio Deus, a Bíblia diz que era o anjo do Senhor, que era Jesus que andava com eles no deserto, entrou com eles na terra prometida. Deus, no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele te selou com o Espírito Santo, diga amém. Quando Ele fez isso, ao colocar o Espírito dEle para viver dentro de você, Ele colocou a si próprio dentro de você. Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai e vocês vão ficar tristes. Um pouco mais vocês me verão de novo e ficarão alegres. Fiquem em Jerusalém, até que do alto venha a promessa que meu Pai vai enviar. Obedeça os meus mandamentos. E aquele que obedece aos meus mandamentos, eu e o Pai viremos até ele e nele faremos morada. Ele disse: quem foi que iria vir e ia viver dentro de você? Ele disse: eu e o Pai vamos morar dentro de você. Aí o apóstolo Paulo diz: maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Espírito nenhum tem o poder de tocar na sua vida sem o consentimento de Deus. Demônio nenhum tem poder de atormentar a sua vida sem a permissão divina. Você está guardado pelo Senhor, independente dos seus sentimentos. Eu estava lá no trabalho e tem uma irmã lá que trabalha, ela é crente também. O marido dela também é crente. E esse casal estão passando ainda por um momento assim que, meu Deus, eu achava que eu tinha problema, mas eles... O rapaz sofreu um acidente, caiu de uma altura de quase 6 metros, ficou na UTI meses apagado lá. Depois que ele voltou, ele já, acho que já não andava mais, já não estava 100%. E ao longo desse período aí, contraiu uma bactéria que está no corpo dele até hoje, já fez mais de 20 cirurgias. Os médicos não resolveram a situação da bactéria. Ele era policial, ainda é policial, só que foi afastado, perdeu parte do salário porque foi afastado, estava impossibilitado de conseguir a aposentadoria, estava tudo amarrado na vida dele. E a gente vê a pessoa no ambiente de trabalho, ela conversando conosco, a gente não imagina o tamanho do fardo que ela carrega, né? Até porque ela é uma pessoa brincalhona, tira brincadeira com todo mundo, então a gente não consegue imaginar como é que está o emocional dela. Eu me lembro que ela já tentou entrar no assunto algumas vezes, mas por estar no ambiente de trabalho, eu não dei muita moral para o pedido de socorro dela. Até essa semana agora, estava lá no escritório e tal, fiz o que tinha que fazer, estava me levantando para sair, eu estava conversando com ela,
E ela disse, no meio da conversa ela falou assim, meu Deus, desabafou, eu preciso realmente fazer uma consulta, tipo um psicólogo, uma análise, psiquiatria. Porque eu estou a ponto de cometer um suicídio. Quando ela falou isso, que eu estava saindo na porta, meu espírito chacoalhou dentro de mim assim. Foi impulso, irmão, não raciocinou o que eu falei. Eu virei para ela e falei assim, essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque o suicida quer terminar o sofrimento, mas ao cometer o suicídio, ele prolonga o sofrimento por toda a eternidade. Essa é uma das visões bíblicas e é a visão que eu creio. E eu falei isso para ela de maneira repentina. Aí eu perguntei para ela, você sabe disso? Aí ela começou a chorar e falou, eu sei. E a mulher chorava. E eu fiquei olhando ela chorando. Eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí eu falei, não, vou fazer o que todo crente deve fazer. Eu vou lá, eu vou orar por ela, né? Aí dei a volta, botei as mãos nas costas dela e comecei a orar pela vida dela, abençoar. Deus abençoa fulana, né? Ajuda o marido dela, que ela receba as bênçãos, que ela seja curada. Senhor, abençoa a vida dela. Aquela oração genérica. E quando eu comecei a orar, o gerente entrou, aí ele falou, o que foi, gordinha? Acho que ele pensou que eu estava maltratando ela, né? E ela chorando, e ele entrou, eu nem liguei para ele, falei, depois eu resolvo com ele. Aí continuei orando por ela. No que eu estou fazendo essa oração genérica por ela, é quase como se você estivesse me ouvindo falar. Eu ouvi dentro de mim, agora repreenda os espíritos que estão atormentando a vida dela. Não é só você pedir bênção para a vida dela. Está na hora de você entrar em batalha por ela. Aí eu comecei. Falei, espírito de morte, suicida, solta a vida dela, solta a mente dela em nome de Jesus. Você que está amarrando a vida dessa mulher, atormentando ela, suma agora em nome de Jesus. Falando baixinho, mas com essa autoridade. E o gerente lá na mesa e ela chorando. Ele sem entender nada. E quando ela terminou a oração, eu falei, amém. Ela falou, amém, amém. Eu peguei e saí, nem dei explicação. No dia seguinte eu voltei lá. Acho que era sábado de manhã, e ela toda sorridente, alegre, eu falei, bom dia, tudo bom? Ela falou, bom dia, Jefferson, me senti muito bem ontem quando você orou por mim, e eu já tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei, como assim? O que é que aconteceu? Não, a aposentadoria do meu esposo saiu hoje no diário oficial de manhã. Foi mesmo? Ela, foi, tu orou ontem, e hoje saiu a aposentadoria dela no diário oficial. Eu falei, glória a Deus, Deus está contigo. E ela estava se sentindo sozinha, triste e abandonada, e de repente o Senhor entrou com providência. E o que eu acho engraçado é que quando Deus abre o céu, parece que Ele abre de vez, irmãos. Você fica um momento prolongado no vale, mas quando ele abre de vez. Hoje ela já falou, e eu te digo mais, eu tenho outra boa notícia para te dar. Eu falei, o que é que foi? A Unimed aprovou a cirurgia do meu marido, ele vai para São Paulo, vai fazer a operação para poder remover a bactéria. Eu falei, glória a Deus. E tudo isso estava amarrado, e de repente Deus mudou a sorte dela. Escuta, você pode estar vivendo um momento de vale, mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para mudar a situação de repente. Se você permanecer fiel a Ele, segurar na mão de Jesus e não largar independente da circunstância, Ele tem poder para mudar essa situação, amém? Essa noite eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a abandonar todo sentimento de solidão, todo sentimento de desistência. Porque eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que você tem sentimento de solidão, eu sei que às vezes dá vontade de desistir da fé. Sabe por que eu sei disso? Porque o mesmo demônio que sopra isso no meu ouvido é o demônio que sopra isso no seu ouvido também. Deus te abandonou, amaldiçoa teu Deus e morre. Você está na igreja servindo a Cristo há tantos anos e as coisas não se resolvem na sua vida. Sai da igreja. Pelo menos as pessoas do mundo vivem, você fica aí se privando de viver. É Satanás falando no ouvido. Tem que fazer como Jesus, aparta-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. E é normal você se sentir triste e sozinho em momentos de dificuldade. O próprio Senhor Jesus se sentiu assim. Qual foi a oração que ele fez para Deus na cruz? Pai, por que me abandonaste? Jesus sabia que Deus de fato não tinha abandonado ele, mas ele estava se sentindo abandonado e de propósito
decidiu registrar isso através dos seus discípulos, não por causa dele, mas por causa de mim e de você, para que quando lêssemos a história dele, soubéssemos que tudo bem se sentir sozinho. Mas depois da morte vem a ressurreição. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Essa noite eu quero te convidar a abrir seu coração, entregar as suas angústias, suas dores na mão de Deus. Se você está vivendo um momento de perda, faça como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Coloque seu coração na presença dEle. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos. Nós bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias. Sabemos que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que o Senhor disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então nós cremos na tua palavra, Jesus. Cremos que o Senhor está conosco agora, independente da dificuldade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, olha para o coração dessa mulher, olha para o coração desse homem, Pai, que crê em Ti, que entregou a vida em Tuas mãos. Senhor, vem com o Teu consolo. Eu oro a Ti neste momento, Pai, assim como o Senhor veio sobre mim ali na frente de casa, que o Senhor venha sobre a vida de cada pessoa, faça com que a Sua presença seja sentida de maneira física, tangível e palpável, Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração desse pai que está angustiado pelos problemas financeiros que está passando. Ó Deus, toca no coração dessa mãe que está passando um problema com filhos rebeldes. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca no coração desse filho que ora pela vida dos seus pais há muitos anos e talvez não encontre uma resposta. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, fortalece corações essa noite, Pai. Quantas vezes você caiu tentando Fortalece, Deus, em